Vamos seguir em frente, abrir as portas ao José Costa, que nos telefona de Vila Nova de Gaia. Boa tarde, José Costa, seja bem-vindo. Boa tarde, Sr. Doutor, como está, passou bem? Olá. Olha, era para apresentar um problema que eu tenho nos olhos. Sim, diga. Aparecem-me umas bolinhas brancas, quem diga que é umas bolinhas de gordura. Já fui um senhor doutor que disse que não tinha material esterilizado, senão que me tirava. Agora já dá um mês com elas a irritar-me os olhos. Coço muito os olhos, coço. Agora vou pôr umas gotinhas que são Optrex. Mas isto eu acho que quando a mim acho que não me faz nada, Sr. Doutor. Pois, de facto, essas bolinhas que você fala, eu vou socorrer-me outra vez aqui do modelo, eu estou a partir do princípio que serão nesta parte branca do olho que se chama esclera. Esta parte branca do olho não tem vasos sanguíneos. Tem uma película transparente com vasos sanguíneos que pousa em cima da parte branca do olho. Portanto, temos a esclera e temos a conjuntiva. A conjuntiva é essa tal película que fica a revestir, pousada em cima da parte branca do olho. Essa película, muitas vezes, tem bolsas de gordura, que nós chamamos pinguéculas. Essas pinguéculas, essas bolsas de gordura, muitas vezes formam relevo. E ao formar um relevo sobre a superfície do olho, a lágrima não consegue, de uma forma homogénea, lubrificar essas bolsas de gordura. Então, vamos imaginar que forma um cume de um monte e o cume do monte fica seco, entre aspas. Ao ficar seco, pode inflamar. E se inflama, chamam-se pingueculites. E ao inflamar, toda aquela região à volta dessa pinguécula fica vermelha, irritada, pode dar lacrimeiros, sensação de corpo estranho, vontade de esfregar os olhos. Pronto, portanto, se de facto isso o incomoda bastante, nesta altura em que está inflamado, o ideal seria lubrificar várias vezes o olho, evitar estar muito tempo a ver televisão, ou muito tempo ao computador, ou muito tempo a guiar o carro, ou muito tempo a ler, porque tudo isso vai secar ainda mais o olho. Portanto, evitar o vento, evitar o sol, lubrificar bem o olho. O Optrex é um lubrificante ocular, pode pôr as vezes que quiser até isto acalmar. E depois, aí sim, pode-se remover essa pinguécula, essa bolsa de gordura que se faz de uma forma muito simples. Se calhar não me expressei ao doutor. Essas bolinhas que eu tenho são na pálpebra do olho. Pronto, então isso é diferente. Na pálpebra do olho muito bem. Mas isto é na pálpebra dos olhos, doutor. Pronto, então isso já é outro assunto. Na pálpebra, essas bolinhas geralmente chamam-se chalásios ou terçolhos. É isso que você está a falar? São umas bolinhas brancas, parecem uns ovinhos miudinhos. Mas é no bordo da pálpebra? Você consegue vê-las? É no interior da pálpebra. É no interior da pálpebra? É mesmo na raiz das pestanas? É isso que você está a dizer? Sim, ao meio da pálpebra, mais ou menos, doutor. Pronto. É seguir a raiz das pestanas. Pronto, muito bem. Então isso já é um assunto completamente diferente. Desculpe, porque eu estava a pensar que era outro assunto. Então isso já é outra coisa. Essas, ao lado das pestanas, nós temos várias glândulas que produzem gordura, porque quando piscamos o olho, a lágrima tem que ter gordura para não haver atrito, e simultaneamente essa gordura tem que se misturar com a lágrima para a lágrima, quando nós não estamos a piscar os olhos, a lágrima não evaporar. Portanto, há várias glândulas que vão produzir gotinhas de gordura que se vão misturar com a lágrima. Às vezes o que pode acontecer é que essas gotinhas de gordura, quando estão a sair do poro da glândula, podem secar. E ao secar formam pequeninos rolhões que podem ser assim branquinhos, como você está a falar. São branquinhos, são. Isso. Portanto, o ideal que eu aconselhava era uma compressa com água morna, quente, sem queimar o olho, obviamente, põe em cima do seu olho estar 10 minutos para fazer um calor úmido. De seguida, com a compressa, limpar a raiz das pestanas para ver se essas bolinhas saem. E depois colocar uma pomadinha, isso era o ideal, para fazer com que a glândula volte novamente a funcionar bem. Ora, depois desta explicação, apesar de tudo, eu acho que o senhor devia ir à urgência. O senhor é de Gaia, não é? Pronto, o Hospital de Gaia tem urgência todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. Passe por lá, fale com um de nós e nós vemos o que é que se passa e certamente será isto nada de preocupante, com um tratamento simples, você fica com a situação resolvida, está bem? Sim, doutor. Percebeu, José? Sim. Rápidas melhoras, então. Muito obrigada pela sua participação. Obrigadinho. Muito obrigada a nós, José Costa. E vamos seguir com outra telespectadora. É agora a vez da Maria Gonçalves, que nos telefona de Matosinhos. Boa tarde, Maria Gonçalves. Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá. Olá.
Venham daí as eu queria suas dúvidas. para o seu doutor, que eu tenho um neto com 6 aninhos e que ele tem muita dificuldade em olhar para a claridade, sobretudo de manhã. Quer dizer, e ele sempre que sai à porta, seja às 10, seja às 8, seja às 9, seja às 10, seja às 11, desde que seja dentro de casa, ou seja, que é para falar com a claridade, ele tem muita dificuldade com a claridade. E então põe as mãos nos olhos e olha para o chão. Portanto, eu gostaria que o doutor me podia dar alguma explicação. Claro. Muito boa tarde. A primeira coisa a fazer numa criança de 6 anos que tem essas queixas é saber se vê bem ou não, se tem algum erro refrativo ou não, se tem alguma miopia, se tem algum astigmatismo ou se tem alguma hipermetropia, porque muitas vezes um erro refrativo destes pode provocar um aumento da sensibilidade à luz. Depois, se não tiver nenhum erro refrativo, como sabe, há pessoas que são mais sensíveis do que outras. Muitas vezes, a cor dos olhos, se é um olho com uma íris clara, tem mais sensibilidade à luz. Muitas vezes, a própria produção da lágrima não é igual em todas as pessoas e a lágrima que está a proteger a superfície do olho pode não ter uma grande qualidade e, portanto, o seu neto fica com mais sensibilidade à luz. Pode, por exemplo, em termos de atividade, pode passar muitas horas, não sei se é o caso, por exemplo, a brincar com uma PlayStation ou a ver televisão ou a ler, não sei. Portanto, Não. Ele é mais de manhã. Pronto. E depois ele está cá fora, sei lá, 1 hora ou pouco mais, e ele depois já se adapta à luz, já anda bem. Como disse muito bem, adapta-se. Portanto, o facto de estar num ambiente com pouca luz e depois estar cá fora e encontra muita luz, é natural, todos nós somos assim, temos um período de adaptação. Mas se você acha isso estranho, até porque com 6 anos é importante sabermos se a criança vê bem ou não, era importante primeiro levar um oftalmologista a saber se tem algum erro refrativo ou não. E a partir daí também se vê os olhos e vê-se por que razão é que o seu neto tem tanta dificuldade em encarar a luz, está bem? Pois está, doutor. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada, Maria Gonçalves. Muito obrigada pela sua participação. Vamos dar a vez a outra telespectadora, Diolinda Oliveira, que nos telefona de Rio Tinto. Faça o favor de entrar no consultório. Muito boa tarde, na casa. Olá. E também boa tarde para o Sr. Doutor. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Doutor. Eu tenho estigmatismo e já uso óculos progressivos e tenho olho seco, que ponho umas gotas durante o dia e outras à noite. A minha dúvida, Sr. Doutora, era, eu vou de férias para um sítio com bastante sol. Tenho que tomar algumas precauções por ter este problema de ter o olho seco, Sr. Doutora? Ora viva, boa tarde. Pois é uma excelente pergunta. O olho seco, infelizmente, é um problema muito comum. Não há nenhum colírio, nenhuma gota que nós possamos dar que substitua na perfeição a nossa lágrima, que é muito complexa e é muito perfeita. Mas, na realidade, a única coisa que nós podemos fazer é lubrificar várias vezes o olho por dia. A primeira coisa que você deve fazer é usar óculos de sol. Claro, se vai de férias, vai para um sítio... Quer dizer, desculpe, doutor, os meus óculos progressivos têm uma proteção ultravioleta. Escuros. Cá fora eles ficam escuros, os Ótimo. próprios óculos progressivos. São fotocromáticos. Isso é ótimo. Oh, pronto. Esse cuidado é importante. Depois, os óculos também têm que ter proteção ultravioleta. Isso é fundamental quando andamos cá fora. Depois, eles não devem ser pequenos. Devem ser relativamente grandes para acompanhar o formato da sua cara. Porquê? Porque se você vai para uma zona com vento, o vento vai secar o seu olho. Tem também outros cuidados. O facto de você ir de férias e, por exemplo, se estiver muito tempo a ler, se estiver muito tempo a ver televisão, no computador, tudo isso vai piorar a sua sintomatologia. Porquê? Porque quando nós estamos a fixar qualquer uma destas atividades, estamos distraídos, atentos àquilo que estamos a fazer, piscamos menos os olhos. Piscamos uma frequência 4 vezes menos do que o normal. E por esse motivo, a renovação da lágrima, da nossa lágrima, não se dá da mesma forma. E, portanto, a superfície do olho fica mais seca, mais sensível. E, portanto, sempre que você começar a sentir os sintomas de olho seco, picadelas, lacrimejo, vontade de esfregar os olhos, prurido, aumenta a sensibilidade à luz... Eu melhorei muito, doutor, com este tratamento que o oftalmologista me deu. Certo.
certo? Mas sempre que você, se estiver, por exemplo, ao vento e começar a sentir que um dos olhos começa a arder, começa a ficar vermelho, a lacrimejar, evite o vento. Ou se estiver ao computador, ou se estiver a ler. Portanto, esses são os cuidados que você deve ter. Depois, usar e abusar do lubrificante ocular, porque de facto, se você pensar que nós produzimos uma gota de lágrima por minuto, você, sempre que tiver queixas de olho seco, deve lubrificar os seus olhos. Olha, doutora, então, eu percebi, mesmo com os óculos progressivos, com esta proteção, quando eu estiver na praia, será melhor eu estar não com os progressivos, mas sim com óculos de sol? Sim, os óculos de sol era o ideal. Óculos de sol graduados. Mas simultaneamente evitar o vento quando estiver na praia e simultaneamente ter o lubrificante ocular à sua mão. Sempre que tiver queixas, lubrifique os seus olhos. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada, com licença. Siga o conselho do Sr. Doutor. Muito obrigada, Diolinda Oliveira.